Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. Abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Que o Senhor pudesse nos abençoar por meio da sua palavra, perdoar as nossas fraquezas, nos fortalecer, para que a mensagem pregada pudesse ter realmente a abundância, de graça e de poder que ela existe, que existe na palavra de Deus, pudesse assim sempre nos atingir, Nós vamos estudar Evangelho de Lucas, capítulo 7, de versículo 11 ao 17, irmãos. Eu vou por parte aqui. Eu dei um título para esta mensagem, o poder de Jesus sobre a morte. Talvez uma das coisas que o homem mais teme, uma doença grave, normalmente o homem fica ansioso porque tem grande possibilidade de levá-lo à morte. Então o grande medo do homem é a morte. E nesse texto nós vamos ver em particular o poder de Jesus sobre a morte. Versículo 11 e 12 diz assim o texto da palavra de Deus: E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Irmãos, o texto está dizendo para a gente que o Senhor Jesus vem chegando na cidade de Naim, e ele é acompanhado, você percebeu o versículo 11, de muitos dos seus discípulos e também uma grande multidão vem vindo com ele. Interessante da gente ver isto. O motivo pelo qual os seus discípulos andavam com ele é o mesmo por qual nós servimos a Deus. Ou seja, é porque nós cremos no poder de Deus, nós somos transformados pelo poder de Deus, por meio de Cristo, mas o que me chama a atenção aqui era a multidão. Eu chamo eles de curiosos, a grande maioria deles. Isso me fez pensar, inclusive em Sudminúcio nós temos uma situação muito parecida com isso, de uma adivinha, em que todas as vezes que você passa por lá tem uma placa diferente de uma cidade. Você vê de Goiânia, de Goiás, de Minas e de muitas cidades do estado de São Paulo. E isso chama a atenção da gente. Então, curiosos, eu chamo essa grande multidão que vem vindo junto, porque o Senhor Jesus já provou que era o Filho de Deus, ainda que muitos não criam. Pelo poder que ele, por curar, por expulsar demônios, e os curiosos vêm vindo junto. Pensa nessa cena, irmãos. Ele sai da cidade de Cafarnaum, capítulo 7, e onde inclusive ele curou um servo de um centurião, apenas de longe, sem chegar perto. Que o centurião pede para que os seus judeus anciãos fossem ao encontro de Jesus quando ouviu falar dele, e ele então vem, não, eu vou lá ter com ele. E quando chega no meio do caminho, ele manda agora os seus empregados para dizer: olha, Senhor, eu não sou digno nem de receber o Senhor, por isso que eu não fui lá pedir a ajuda do Senhor.
Então, mas se o Senhor falar uma palavra, meu servo pode sarar. E o Senhor Jesus fez, versículo 10, e voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Então, o motivo desta multidão é a grande curiosidade. Será que é verdade? Será que realmente está acontecendo? Sabe quando você fica meio no impasse? É assim que eu chamo esta multidão. E interessante, irmãos, que o texto da palavra de Deus diz assim: quando se aproximaram da porta da cidade, vinha vindo outra multidão, saindo da cidade. Você percebeu? Uma outra multidão vem de encontro, e o texto diz que eles levavam um defunto, e a Bíblia diz filho único de uma mãe viúva. Mais uma vez a multidão, mais uma vez comovida agora pela morte do jovem. A gente também entende isso muito bem. Quando morre um velho, mas também, esses são os comentários, né? Mas também, coitado, já viveu tanto, né? Mas quando morre um jovem, não fala o motivo da morte desse jovem, mas a cidade se comove, muitos vão ver o que está acontecendo, então esse é o fato. Para essas duas multidões de pessoas, as chamo de ovelhas que não têm pastor, que ficam procurando e na verdade não sabem o que estão procurando. O nosso mundo não é diferente, irmãos. O que nós estamos vivendo não é diferente. A curiosidade, tem pessoas que vêm para a igreja porque abriu uma igreja nova, então vão para lá, porque quem sabe lá realmente pudesse ver alguma coisa. E eles transitam aí por ser avenida, para lá e para cá, como ovelhas que não têm pastor. Mas, irmãos, dentro do nosso texto, você já conhece esse texto, eu pedi para que você lesse. Não vou perguntar quem leu, mas ele é curtinho, muito gostoso de poder estudar. Eu pergunto se por acaso há alguma coisa impossível ao nosso Deus. Gostaria que você guardasse essa pergunta, porque nós vamos terminar com ela. Há alguma coisa impossível a Cristo? O nosso versículo 13 diz: e vendo-a, o Senhor Jesus, o texto está dizendo que ele viu a mãe do menino, tá? O assunto aqui é esse. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. O fato é que o Senhor Jesus vem chegando com seus muitos discípulos, uma multidão de lá, outro de cá, quando vê, é um defunto que vão levando. E o texto diz que ele teve compaixão daquela mãe. Eu fiquei pensando isto, que tamanho será que é a compaixão de Cristo? Você já parou para pensar nisto, irmão? Não, eu penso que não temos como medir a compaixão de Cristo. Quando ele, de espontânea vontade, conforme a vontade do Pai, ele sobe naquela cruz para morrer por nós. O Senhor tem compaixão dela, talvez, como diz o texto, que ela é uma viúva, talvez ela tenha ficado sozinha, não sei como que é o negócio, não sei, o Senhor Jesus sabia, mas a gente não sabe por que motivo o texto diz isso. Talvez ela tenha ficado sozinha, é filho único, não fala a idade do filho, mas o fato é que ela chorava, tanto que ele pede para ela não chorar. E com razão ela está chorando. Talvez com a morte do filho, muitas coisas podem passar na nossa cabeça. Talvez fosse justamente o filho que trabalhasse, ela é uma viúva. Não fala o motivo da morte do marido, se ela era velha ou não. Mas talvez fosse a ajuda dali, irmão. Mas o que nós vemos é o coração
compassivo do Filho do Homem, tendo misericórdia desta mulher. E a Bíblia diz que moveu o coração dele e ele disse: não chores. Eu pergunto, como é que não pode chorar numa hora dessa? Não chores. Olha que palavra mais, parece que sem nexo para o momento. Não chores. Você consegue chegar neste momento? Com a sua tribulação, com o seu problema, não sei, foram vários pedidos de orações que nós temos aqui nesta noite, e se fôssemos para a gente peneirar, sairia muito mais, daqueles que não fizeram, daqueles que fizeram e gostariam de fazer mais. Você consegue chegar no momento desse, para ouvir este conselho de Cristo? Não chores. Nada é impossível ao Senhor. Esse texto me fez ver assim. Não que eu duvidava disto, irmãos. Interessante que em outros casos, o Senhor Jesus diz assim: se tiveres fé, tudo é possível ao que crê. Lembra desta passagem? Mas aqui ele não fala isso. Aqui ele não fala disto. Se você crê, não, ele não fala disto. Ele só vê o sentimento desta mulher. Ele só vê a dor que está passando no coração. Por isso, isso serve de recado e de conselho para nossas vidas. Ele só vê o que está moendo no nosso coração. Diante do nosso pedido de oração, diante da nossa necessidade verdadeira que nós apresentamos, ele só vê isto, irmãos. Não chores. Eu fiquei pensando que como essas palavras seriam imponentes se viesse da boca de um homem, por exemplo. Não chores. Como não chora? Este tal homem não poderia fazer nada. Por isso, você já se deparou com uma situação dessa? Às vezes a gente se pega numa situação assim, não é? Quando vê alguém entristecido e lamentando e chorando, como não chora? Então essas palavras não teriam valor na boca de um homem. Dizer para uma pessoa não chore, nós não podemos aliviar sua dor. Como que nós podemos dizer não chore? Uma das características do nosso Deus é a sua capacidade de enxugar toda lágrima. Das muitas características do nosso Deus, uma que nós podemos tirar neste texto é que ele tem poder para enxugar toda lágrima, para secar toda lágrima. Interessante que a última menção sobre lágrimas nas Escrituras, Apocalipse capítulo 21, verso 4, está ligada inclusive com a morte. Olha que interessante. Apocalipse 21, verso 4: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Como é interessante da gente ver isso, irmão. A Bíblia está dizendo que um dia não haverá mais a morte, o choro por conta da morte, o rogo por conta da morte. Diz mais:
o pranto, né? O clamor, a dor. Então, um dia isso vai cessar completamente. É isso que nós vemos nas Escrituras. Esta condição do homem, isso vai cessar. Mas isso vai cessar apenas para aqueles que confiam no Senhor. Porque a Bíblia diz que para o perdido, para aquele que vai ser condenado, haverá pranto e ranger de dente para todo sempre. Percebeu? Percebe isto? Agora, se esta viúva soubesse que seu filho ia ser ressuscitado, se esta viúva soubesse que seu filho nem ia ser enterrado, pensem nesta possibilidade. Provavelmente nós não acharíamos lágrimas no seu rosto, choro nos seus olhos. Percebe? É porque ela não sabia. Nós podemos aprender, irmãos, que muitas lágrimas que caem dos nossos olhos é porque nós não conhecemos ainda a vontade de Deus na nossa vida. Muito choro, muito rogo que cai dos nossos olhos é porque a gente não conhece a vontade de Deus, a gente ainda não sabe por completo o que é que Deus quer fazer com a gente. Se nós soubéssemos, talvez nós choraríamos menos. Então, a conclusão sobre a dor, o clamor, está nas mãos de Deus. O aperto é só Ele que pode tirar. Foi o pedido hoje, né? Orar para que aqueles que ficam possam não sofrer, digerir, quem sabe procurar por Cristo. Né? João, Evangelho de João, adianta um pouquinho aqui, capítulo 20, irmãos, versículo 11. Evangelho de João 20, versículo 11. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Esta é Maria Madalena. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés, e disseram-lhe eles: mulher, por que choras? E ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Sobre choro, se Maria Madalena, se Maria Madalena, ao lado do túmulo de Cristo, chorando ao lado do túmulo de Cristo, soubesse por que é que o seu Salvador, o seu Senhor havia morrido, e por que é que ele já não estava deitado mais naquele lugar que o puseram, se ela soubesse com certeza, se chorasse era de alegria, irmãos, e não de tristeza. Só para a gente ver que muitos dos nossos choros, estando nas mãos de Deus, esperando em Deus, eles podem ser diminuídos, cessados. Mas a pergunta, mas a colocação que nós devemos fazer é: como é difícil esperar em Deus. Como é pequena a nossa fé para esperar em Deus.
como nós somos fracos, como nós queremos resolver com as nossas forças, como nós queremos deixar as coisas nas mãos dos homens. Parece que é mais seguro do que pôr na mão de Deus, do que esperar da mão de Deus. Eu só chego numa conclusão: Senhor, tenha misericórdia de nós, pela nossa fraqueza. Verso 14 e 15: E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. Eu não sei, parece que os cortejos fúnebres é diferente do que nós. Primeiro, porque nós não somos daquela região, e dois, que já faz isso quase 2000 anos, né? Mas parece que a mãe estava na frente do caixão, pela maneira com que o Senhor Jesus chega e fala com ela e depois toca no esquife, ou no caixão. Parece que ela está na frente. Lucas descreve o Senhor primeiro falando com a mãe, para depois se aproximar do esquife. Eu fiquei pensando aqui, lembram da nossa introdução do assunto? O Senhor Jesus com muitos dos seus discípulos e uma multidão com ele. E aí, quando chega na porta da cidade de Naim, vem vindo outra multidão. Não sei quantos tinham aqui, irmãos, mas era muita gente. Eu fiquei pensando, que momento tenso foi esse daqui. Para a mãe, para os parentes, não sei se tinha parente, para aqueles que estavam acompanhando, para aquela multidão que estava curiosa, que já saiu lá de Cafarnaum, ou talvez viesse antes de Cafarnaum ainda, acompanhando Jesus. Que momento tenso este daqui. Não chores, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele tocou no esquife, e o texto da palavra de Deus diz que eles pararam. O livro de Levítico, capítulo 21, irmãos, fala de leis para os sacerdotes, tudo que ele não podia fazer, sabe? E diz assim o texto lá em Levítico 21:11: E não chegará a cadáver algum, nem por causa de seu pai, nem por sua mãe se contaminará. Então, se aproximar, chegar perto de um defunto, já contaminava o sacerdote, já tinha que ficar afastado. E nós vemos aqui o sumo sacerdote. Aos Hebreus capítulo 7, versículo 26, diz que ele é o nosso sumo sacerdote, chegando e botando a mão sobre o caixão. Amados, nada, mas nada mesmo, poderia ou pode contaminar a santa pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nada pode contaminar ao nosso Senhor, pelo contrário, é Ele quem limpa, é Ele quem purifica toda a imundícia.
Sem falar com os carregadores, o Senhor fala direto com o defunto. Você percebeu? Percebeu, Ori? Percebeu o texto? Deixa eu ler de novo. 14. E chegando-se, tocou no caixão, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. Aposto que os que estavam por trás passaram na frente para ver essa cena. O que é que ele vai fazer mais? Será? Eu não acredito. Eu imagino que todas as reações que nós pudéssemos imaginar, irmãos, inclusive dos seus discípulos. Ah, não, aí ele passou dos limites. Sem falar com os carregadores, ele fala com o defunto. Um homem que aparentemente nem podia ouvir. Eu volto naquela pergunta que nós vamos terminar com ela: será que tem alguma coisa impossível ao Senhor? Verso 14: o que fora defunto assentou-se e começou a falar. Não deve ser igual o caixão do antenor, né? Que tem um parafuso, né? Antigamente, pelo menos aqui na nossa região, já foi assim, de carregar uma pessoa num pano, numa coberta, alguma coisa assim, né? Mas aqui fala de esquife, então um caixão, não sei se aberto, não sei como que estava. O homem começou a falar e o Senhor o entregou à sua mãe. Que momento esse! E nós podemos tirar lições daqui. O Senhor nunca dá uma ordem. Lembra disto? O Senhor Jesus nunca dá uma ordem sem antes dar o poder para que se cumpra. Imagina se ele fala isso daí e ninguém acorda. Imaginou aí? Estava até acreditando nele, viu? Mas o que acabou de acontecer, para mim acabou. Vou voltar para minha terra, está lá não sei quantos quilômetros para trás. O Senhor Jesus nunca dá uma ordem sem dar o poder para que seja cumprida. Por isso nós tiramos lição para nossas vidas daqui também. Tudo que o Senhor tem dito na sua palavra, Ele tem dado poder para que o seu povo pudesse cumprir. Por isso nós devemos ser zelosos, irmãos, cuidadosos com os recados de Deus. Ele não pede a esmo. Ele não diz que nós precisamos fugir do pecado e largou a gente a esmo. Junto com a ordem vem o poder para que se cumpra. O pecado não deve andar com a gente. É uma guerra, é uma luta, é sim. Mas nós devemos arrancá-lo, porque junto com a ordem foi enviado o poder. E nós vamos às vezes brincando com as questões, com esta questão, e vamos levando. Eu vi uma frase, eu não me lembro como que ela é para mim falar corretamente, mas é um mimo do pecado que a gente guarda no nosso coração. Talvez alguém tenha visto isso no Facebook por aí. Sabe quando você guarda aquilo com mimo, tudo emboladinho, guardadinho, bonitinho, tungando o coração.
Irmãos, o Senhor nos dá o poder para a gente ser obediente. O que está acontecendo com as nossas vidas é teimosia. Teimosos, dura cerviz e um punhado de coisa mais que nós poderíamos achar para nós. Evangelho de João, adiante um pouquinho, capítulo 5. Para falar deste feito do Senhor Jesus. João, Evangelho de João, capítulo 5, verso 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Ele está falando daqueles que estão mortos nos seus pecados, andando conforme seus próprios pensamentos, como esta multidão que veio atrás, como esta multidão que saía da cidade de Naim. Olha que interessante que ele diz, vem a hora, e agora é, quer dizer, ele já está fazendo isto, há tanto tempo está fazendo isto, em que os mortos, ele está falando daqueles que estão mortos em delitos e pecados, estes podem reviver em Cristo. É o que a palavra de Deus diz. Verso 26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de também exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora, e agora ele está falando do futuro. Vem a hora, e agora é agora, é hoje. Foi naquele dia, mas agora ele está falando do futuro. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Neste momento, irmãos, neste momento não há mais vida. Para aqueles que não tiveram vida, conforme o versículo 25. Aqui já está consumado. Aqui para todo aquele que já reviveu em Cristo, já vai estar aqui para o destino que lhe cabe. Ou para aquele que não creu em Cristo, que não recebeu a Cristo, que não creu na ressurreição de Cristo para te dar a ressurreição também. Este para o castigo, aqui já foi, já não tem mais o que fazer. Mas eu quero mostrar para vocês o poder de Jesus. Lembra da nossa pergunta? Será que tem alguma coisa impossível a Cristo dele fazer? Agora ele está ressuscitando, está falando da sua autoridade de ressuscitar os mortos e dar destino para eles, num futuro que não está longe, mas que nós também desprezamos. Tantos desprezam que Cristo está voltando, não creem. Isso é história, o apóstolo Pedro fala disso, desde que os nossos pais já falava disto, que ele ia voltar. Acho que não volta é nada. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de iniquidade e frieza. Iniquidade e frieza, não tem idade para isto.
e frieza, desprezo. Eu fico pensando, esses dias estávamos em casa e a Mariana chegou com aquele converseiro dela, aquela conversa além da conta, não sei por quem que ela puxou, viu? Mais conversa demais. E aí a Mariana começou, não, porque a It não tem nada a ver, vô, é só filme. A It é um filme de terror, eu nunca assisti. Não sei se pesado ou cabeludo, não sei. E dali ela pulou para um outro que eu já não sabia mais o que é, e foi para cemitério maldito e não sei o que. Isso é um perigo, irmãos. Porque as pessoas, no nosso tempo, eu assisti o Cemitério Maldito 1, o primeiro, e passei uma temporada para dormir com medo daquilo. Eu lembro de uma pregação do pastor Steve que me deu medo até eu me casar. Depois que eu me juntei com a minha esposa, aí que acabou o medo. É uma brincadeira. Mas eu me lembro dessa pregação do pastor Steve, falando do inferno, aquilo, o cabelo enrolado e brabo que nem o meu. O diabo semeou tudo esse medo para dizer, é tudo mentira. Ela dizia para nós, a Mariana, não, vô, isso aí é filme, não existe. Filha, você não pode assistir essas coisas. Não, isso é filme. E quando ouvirem a história do inferno, vão dizer, isso é um filme. Percebe? É um tempo de frieza, de desprezo. Satanás sabe o que faz. Quanto ao nosso jovem do texto, este jovem, filho único desta viúva, nós podemos tirar a figura clara da impossibilidade de um pecador salvar-se a si mesmo. Não podia fazer nada. Ele não. Isso traz uma lição para a gente. Eu não posso me salvar a mim mesmo. Estando mortos em meus pecados e delitos, não tenho o que eu fazer. E vou dizer mais para você. A multidão que vinha com Cristo, mais os discípulos de Cristo, mais os discípulos de Cristo, os crentes, mais a multidão que saía da cidade de Naim. Ninguém podia fazer nada por aquele jovem. A salvação estava em Cristo. Se Cristo não aparece, acabou. Iam chorar junto com aquela mulher pro resto da vida. Ela ia continuar chorando pro resto da vida. E o comentário na cidade de Naim ia ficar por muitos dias. Ponto final. Este jovem e esta multidão retrata isto. Não há o que fazer sem Cristo. Quantas palavras de Jesus, irmãos, para a igreja. Quantas palavras de Jesus nós podemos ilustrar o poder que há nas palavras de Cristo. É o poder da palavra que nós pregamos, que ainda pode causar efeito no coração dos ouvintes. Só a palavra de Deus pode fazer isto. Pensamentos, filosofias, pode apagar tudo. Não serve. Mas nós podemos tirar aqui que nas palavras de Jesus pode haver uma nova vida. Para aqueles que estão mortos
em seus pecados. Ele e somente Ele é que pode fazer. Imagine a alegria daquela mãe. Ela tem motivos para chorar, muito. Como diz um velho ditado, né? Para o filho enterrar o pai, há uma dor. Mas não pode medir o pai enterrar um filho. Pela idade dele, pela lógica de Deus. Então eu quero chamar sua atenção para a alegria desta mulher. A alegria desta mulher, nós podemos comparar como a alegria que acompanha a salvação dos crentes. De eu perceber o meu estado miserável, e quando um dia o Senhor Jesus me chamou, que alegria que deveria haver no meu coração, no meu rosto, mas não imediatamente. Eu imagino que essa mulher beijou aquele menino, e toda vez que olhava para ele, novamente, e mais uma vez, até um dia que, tomara, conforme a gente espera que seja, o próprio filho tenha enterrado a sua mãe. A alegria que acompanha a salvação nossa. Isso também tem se perdido pelo meio do caminho, no rosto dos crentes. Nós chegamos cansados, desanimados. Hoje eu vim mesmo porque senão, olha, Senhor, tenha misericórdia da nossa fraqueza. Nós temos forças para tudo nessa vida, com canseira, mas nós temos força, mas para adorar a Deus, para arrancar um louvor merecedor da nossa garganta. Tão péssimo. Que alegria para nós, os pais, quando nós vemos os nossos filhos se converter. Mas ela deveria ser maior. Era como se dissesse: meu filho, lembra do filho pródigo? Meu filho estava morto e reviveu. Oh, que coisa linda que é isto. Sabe por que eu fiquei pensando, por que é que a gente não vive alegre? E montei o que eu penso. Porque a gente não consegue ver a gravidade do pecado. Nós vamos falar, nós pregamos que o pecado vai levar as pessoas para o inferno, mas nós não sabemos a quintura do inferno. Está morninho, dá para suportar. É insuportável, irmãos. Por isso os nossos joelhos precisam dobrar para pedir que os nossos filhos se convertam. Só Deus pode fazer isso, só Cristo pode fazer isso, dar vida aos nossos filhos. Só com choro, conforme esta mulher estava aqui, para mover o coração, a vontade e as mãos de Deus. Já falei, vai fazer o quê? Ora, nós não conseguimos saber a quintura do inferno. Nós não sabemos a gravidade do inferno. E digo mais, nós ainda não sentimos o estado do salvo, conforme precisávamos. Porque há uma diferença imensurável, irmãos. Abraão disse:
está tão longe que não tem como passar de lá para cá. Eu cheguei nesta conclusão porque que a gente não vive alegre e não vive de joelhos no chão e nem pregando o evangelho para as pessoas e nem forçando-os a entrar, conforme diz a parábola. Verso 16 e 17. E de todos os que estavam ali, era bastante gente, se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Nós estamos falando de reações. Reações, irmãos, na nossa fé. Reações no que Deus fez por nós, no que Deus fez por esta igreja. Eu fico pensando bastante nesta igreja. Quando eu paro para pensar nisso, 60 anos, irmãos, pregando o evangelho, com nossas fraquezas. Nunca foi fácil esta obra, mas ela nunca esmoreceu. Naufragou pelo meio do caminho, mas ela está nas mãos de Deus. E ela está viva e pregando o evangelho verdadeiro, porque Deus está aqui. Então nós estamos falando de reações aqui, nesses dois últimos versículos. Reações que devem acontecer nos pais, nos convertidos, na igreja. Mas não sei se você percebeu, no mundo também. Percebeu aqui? E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Reações. Um povo fiel, um povo que não dá mau testemunho. Reações. E está aí um povo fiel. Reações que causam. Deve causar em nós, porque Cristo faz a operação em nós. E deve causar nos pais, que aqui tem uma mulher, né, que era mãe. E no mundo, por ver o que Cristo pode fazer. Testemunho nosso é fundamental, meus amados irmãos. Esse negócio de pregar o evangelho por aí tá ruim mesmo. Você vai pregar o evangelho, passou aqui o não sei quem, daí 10 passou aqui já. Então vai ficar mais ou menos igual o candidato pedindo voto, né? O cara vem, rapaz, dá teu voto. Gente, mas tem 50 candidatos, teve quase 100 candidatos, todo mundo vai pedir, o que você vai fazer com o teu voto? Mais ou menos assim. E vocês têm razão. Mais um testemunho, irmãos. Testemunho, cuidado com a nossa vida. Cuidado com a nossa vida, dentro do nosso lar, com os nossos filhos. Que lamento quando a gente faz um mau testemunho para depois ficar marcado por aquilo. Tem que cuidar. Mau testemunho só cura com bom testemunho. Mudança. Fez uma besteira lá atrás, mas ele mudou. Aí, infelizmente, nós também vamos perdendo esta reação. Mais uma vez parece que a tristeza nos abate, que a gente perde a força. A notícia do milagre divulgou-se por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Sabe por quê? Porque tal feito não podia ficar encoberto. É por isso. O que Jesus fez naquele dia não pode ficar encoberto. Isso foi embora contando um para o outro. É isso que nós precisamos fazer.
daquilo que Cristo fez em nossas vidas. Eu disse que ia terminar com essa pergunta e vou mesmo. O que seria impossível ao Senhor? Você achou alguma coisa? A incredulidade. Somente na incredulidade o Senhor não trabalha. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.